Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao Química.Learning. Bom dia, porque eu tô gravando essa aula agora de manhã, né? Eu sei que vocês não veem a aula no mesmo horário que eu estou gravando, mas sejam bem-vindos e vamos lá. Enem chegando e você, professor, eu quero trabalhar como vocês fazerem umas revisões muito bacanas para os alunos, né? Essa época do ano é cansativa para professor e também para aluno. O pessoal já está exausto, esgotado. Tem o fator ansiedade, que os vestibulares, o Enem, estão todos chegando, principalmente com o aluno dos terceiros anos do ensino médio, né? Então, uma aula de revisão mais dinâmica, mais lúdica, além de promover uma aprendizagem significativa, preencher lacunas que houve no aprendizado desse conteúdo inicialmente, traz diversão, promove uma maior interação entre os alunos e professores, traz uma energia boa para a sala, né? Então, eu fiz um post lá no Instagram sobre essa aulinha que eu vou dar aqui agora, que são os NOQOS, né? Que é uma alusão aos nons de Hogwarts, que são os níveis ordinários de magia, e os NIES, né? Que são os níveis incrivelmente extraordinários em magia, que os alunos fazem, que são os exames finais de Hogwarts. E esses exames, eles definem, inclusive, a carreira deles no mundo bruxo, né? Então, é algo muito semelhante ao Enem e aos exames vestibulares que nós temos aqui no Brasil. Então, a gente pode trabalhar com essa alusão aos nons e NIES. E eu fiz aí os NOQOS, que são os níveis ordinários em química orgânica. O pessoal em química orgânica dá umas derrapadas às vezes, né? E, claro, química orgânica parece ser simples, mas não é tão assim. E uma das pedras do sapato nos alunos são o reconhecimento de funções orgânicas, dos grupos funcionais, né? Dessas funções orgânicas. Então, eu vou dar uma revisão de conteúdo aqui. Se você for aluno e que quiser ver sobre revisão de função orgânica, fica aqui com a gente. Se for professor, também fica. Recordar é viver, aprender nunca é demais, né? Então, segue aí com a gente. No Instagram, eu deixei o post falando sobre como montar a aula de poções para fazer essa revisão, ok? Vocês podem dividir a sala, colocar carteiras dividir em vários grupos, sei lá, 6 grupos de 4 carteiras cada um, e são as estações. Cada estação vai ter um caldeirãozinho com uma folhinha lá que vai ser uma poção, e cada poção tem um ingrediente característico que vai conter um grupo funcional distinto, né? Cada estação tem 2 grupos funcionais. Então, os alunos, quando estão na estação, eles vão aprender mais sobre aquele grupo funcional, onde ele se aplica, se tem um odor característico, quais são as características principais para identificar e reconhecer ele. Então, isso é uma revisão muito dinâmica e lúdica, né? Com um ganho de aprendizagem muito alto. E os alunos se movem, eles se movimentam, conversam entre si, eles mesmos expõem as suas ideias, né? Eles recorrem aos conhecimentos prévios que eles têm para poder debater sobre o assunto. Então, é uma proposta de revisão muito interessante, né? Então, segue aí, deixa o seu like aí na página para dar uma força para a tia Thaís aí. E fica de olho no Instagram e aqui no YouTube. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? E de seguir nossa página lá, @quimica.learning, que até o Enem eu vou postar mais metodologias de revisão e revisão de conteúdo. Então, para aluno e professor, fica aqui com a tia Thaís. Vambora? Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Segue aí, pessoal. Então, como eu já disse, os NOQOS são os níveis ordinários em química orgânica, né? E é o algoz de muitos alunos aí, exceto da Hermione, que a Hermione samba na cara de qualquer matéria, né? Seja de Hogwarts ou aqui do mundo Muggle. Então, vamos lá revisar esse assunto, né? Para não tomar uma coça do Snape aí, se tiver enroscado em determinado tema aí durante a aula de poções. Segue aí de novo, curta o vídeo aqui, dá uma passadinha lá no Instagram para conferir a proposta de aula e bora para nossa revisão.
Pessoal, o primeiro grupo funcional que a gente vai ver aqui são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são moléculas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Se tiver nitrogênio, oxigênio, fósforo, qualquer outra molécula, qualquer outro átomo que não seja carbono ou hidrogênio, não é grupo funcional, não é hidrocarboneto. Esquece, tá bom? Não pertence à função orgânica hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Lembra que, de acordo com o postulado do Kekulé, o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações, tá? Vejam que eu coloquei a molécula do eteno, tem um M a mais ali, me perdoem, tá bom? Eteno, tá vendo que os carbonos, os 2 carbonos da molécula, eles estão ligados por uma dupla ligação. Ou seja, cada carbono já tem 2 ligações ali fazendo. As outras 2 ligações para completar a tetravalência, da onde que vem? De um hidrogênio e do outro hidrogênio. Então, são 2 ligações simples de 2 hidrogênios diferentes, mais a dupla ligação ali entre os 2 átomos de carbono. Então, o carbono, ele sempre faz 4 ligações, pessoal, ó. 4. Não vai esquecer desse número, que eu já peguei de prova, e eu, como aluna, já fiz isso, abafo caso, a professora de orgânica quase me matou na faculdade. Eu estava fazendo uma síntese de reação na orgânica 3, e eu empolguei, e eu não vi, fiz um carbono com 5 ligações, Deus me free, né? A professora quase me matou, e com razão. É bom para aprender que eu fiquei esperta, eu nunca mais deixei de conferir o número de ligações em cada carbono. Pessoal, confere isso, ok? Mesmo você, ó, eu deixei um meteno ali, é eteno. Passou, até desculpem por essa falha, é eteno a molécula, tá? Eu vou explicar por quê, já que é eteno e não meteno. Foi um erro de digitação aí. Então, o carbono faz 4 ligações, ok? Não 3, não 5. Cuidado aí na hora que for contabilizar as duplas, triplas e simples ali, tá bom? E o carbono, faça dica, faça primeiro as ligações entre os átomos de carbono da cadeia, e o que faltar de ligação para aqueles carbonos, você preenche com hidrogênio, que faz uma ligação só, ligação simples, tá bom? Eu acho que esse é um jeito de você estruturar bem a sua cadeia. Começa pelos carbonos, se for um hidrocarboneto, óbvio, e depois vai preenchendo com hidrogênio para dar o número de ligações aí, que faz no máximo 4, cada carbono da cadeia, beleza? Então, eu tenho o exemplo do eteno, né? Que 2 carbonos aqui presos através de ligados entre si através de uma ligação dupla, e aí tem 2 hidrogênios em cada carbono. Fórmula, né, molecular aqui, C2H4, ok? 2 carbonos ligados entre si, mais 4 hidrogênios. Como que dá nome para hidrocarboneto? Primeira parte, você vai contar o número de carbonos que tem na sua cadeia. Mete 1 carbono, et 2 carbonos, prop 3 átomos de carbono na cadeia, but 4 átomos, pente 5 átomos de carbono, ex 6 átomos de carbono, hept 7 átomos, oct 8 carbonos, non 9 e dec 10 carbonos. Então, conta primeiro na cadeia principal, lembra? A cadeia principal é a que tem o maior número de átomos de carbono e, de preferência, ela faz uma linha reta, né? Conta os átomos de carbono da cadeia principal e aí a primeira parte do nome vai ser de acordo com esse número de átomos que tiver. O miolinho aqui, tá vendo que é eten, né? Por que que é en? Porque tem uma dupla ligação. Se tiver só ligação simples, o meio da cadeia vai ser an. Se tiver ligação dupla, em, e se tiver ligação tripla, in, ok? Então, a gente sabe pelo nome por extenso se as ligações na cadeia são simples ou duplas ou triplas pelo nome. An é porque é um alcano, né? Tem ligações simples. En vem de alcenos, que são hidrocarbonetos de ligação, que tem ligação dupla na cadeia principal. E in vem de alcinos, né? Porque tem ali cadeias carbônicas com ligações triplas. Tudo bem? Aqui, ó, se o seu hidrocarboneto for de cadeia fechada, como tem ali embaixo, ó, ciclo é a primeira parte do nome, né? Aí você vai contar quantos átomos de carbono tem. But, porque são 4, ó.
Cada extremidade do quadrado aqui é um átomo de carbono. Então, ciclobut, porque são 4 átomos de carbono. Di, porque são 2 duplas ligações. En, porque tem dupla ligação. E O, porque é um hidrocarboneto. Ciclobutadieno. E aqui, eteno. Esquece aquele M. Lembra aí, falha da tia Thaís, me perdoa. Próxima. Os haletos orgânicos são hidrocarbonetos que algum hidrogênio que esteja ligado diretamente ao átomo de carbono vai ser substituído por um halogênio. Halogênio, quem são? Família 7A ou grupo 17 da tabela periódica, ok? Então, você pode ter flúor, cloro, bromo ou iodo, né? Aqui, como que dá o nome dessa molécula? É a quantidade de X. X é o seu halogênio, isso vem representado muito em prova, em enunciado de exercício e em livro, por isso que eu coloquei aqui. Então, é a quantidade de halogênio que você vai ter, mais o nome do halogênio, é a primeira parte do nome. Então, por aqui, ó, tá vendo que eu tenho a minha cadeia carbônica e tem um cloro ligado aqui no lugar onde seria um hidrogênio, se isso fosse um hidrocarboneto simples, tá? Então, como é um só, monocloro. E aí você conta quantos átomos de carbono tem na cadeia principal. 1, 2, 3, prop, né? Então, monocloro, prop, an, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Lembra que para contar ligações da cadeia é somente entre os átomos de carbono, hein, gente? Pelo amor de Deus, C dupla O, por exemplo, não é dupla ligação que conta para colocar no nome, tá? É somente entre átomos de carbono que a gente tem que observar para colocar an, en e in, ok? Então, entre os átomos de carbono só tem ligações simples, portanto, fica an. E O, porque tem um hidrocarboneto aqui perdido, né? Que é o halogênio ligado diretamente a um hidrocarboneto. Então, você mantém no final O. Então, monocloropropano. Gente, qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda mensagem lá no Insta ou aqui que eu respondo, ok? Next. Nós temos os álcoois e os aldeídos, né? Álcool é que possui o grupo hidroxila, que é o OH, aquele mesmo das bases, tá bom? Um oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio, tá? Portanto, o oxigênio, ele faz uma ligação simples com o hidrogênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ele fica com 7 quando compartilha elétron com o hidrogênio. Falta mais um para preencher a valência dele, segundo a regra do octeto, que o átomo fica estável com 8 elétrons. Então, esse OH, ele parte em busca aí de fazer um compartilhamento de ligações para poder obter aí os 8 elétrons na camada de valência aí do átomo, né? Então, a hidroxila, o OH, vai estar ligada a um átomo de carbono saturado. Lembra aqui que é saturado? É uma cadeia carbônica ali que não tem dupla ou simples ou tripla ligação, ok? É obrigatoriamente ligado a um átomo de carbono que só vai ter ligações simples, ok? Então, olha ali, vai ser basicamente como se fosse um hidrocarboneto, só que ao invés do halogênio, que nem a gente viu agora, vai ter o grupo OH. Viu o OH ligado diretamente na cadeia carbônica e só tem ligação simples nesse átomo de carbono que a hidroxila está ligada? É álcool, beleza? O final do nome para álcool é ol. E como que eu dou o nome? Descobre a cadeia principal, de novo, né? Aqui tem o maior número de átomos de carbono, que de preferência faz uma linha reta, né? Conta aí, nesse caso, 2 átomos et. Só tem ligações simples entre os átomos de carbono da cadeia principal? An, né? Etan. Aí vocês têm que contar o número, a posição do átomo de carbono que essa hidroxila está ligada. Sempre você vai dar preferência para o grupo funcional seu carbono número 1 e depois para a ligação química, né? Então, esse aqui, número 1, carbono 1, é o que vai ter a função orgânica, o grupo funcional. Então, esse é o carbono 1. Então, a gente vai colocar etan, 1, ol, porque é o que define a função álcool. Antigamente se chamava isso de 1-etanol, ou nem colocava 1, porque está no carbono 1 mesmo, a gente já sabe, né? Por exemplo, se eu tivesse mais um átomo de carbono aqui, tivesse um propanol, que seria, né?
mas eu colocasse o OH no átomo de carbono do meio, entre os dois átomos de carbono da ponta. Ficaria o quê, então? Propan 2-ol. Tudo bem, gente? Os aldeídos, eles vão apresentar o grupo carbonila, que é um átomo de carbono com uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Essa C-O-H, né? Essa carbonila, ela sempre vai ficar na extremidade da cadeia, nunca no centro. Então, para identificar o aldeído, é só se tiver nas pontas da cadeia, né? No centro da cadeia carbônica, nunca, ok? Por isso que o carbono com a carbonila sempre vai ser o carbono primário. A gente não precisa identificar o número, a posição do átomo de carbono, porque lembra que a preferência do número 1 do carbono é para o carbono que tem o grupo funcional? Como o aldeído sempre está localizado na extremidade da cadeia, então o carbono com a carbonila sempre vai ser o carbono número 1, o primário, ok? Acabei de ver que eu coloquei um acento agudo ali no A do aldeído, me perdoem aí de novo. Então, aqui eu tenho uma cadeia carbônica com 2 átomos de carbono. Olha a pontinha dela, C-O-H. Então, 2 átomos de carbono. O carbono do grupo funcional, nesse caso do aldeído, conta, tá? Para entrar na cadeia principal. Então, você vai ter 2 átomos de carbono. Et-an, porque só tem ligações simples na cadeia carbônica. Ah, Thaís, mas tem uma dupla ali com oxigênio. Lembra que a tia falou que as ligações duplas ou triplas ou simples, a gente tem que olhar entre átomos de carbono, somente entre átomos de carbono, ok? Então, et-an, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, etan-al. Por que al? Porque é o que define o grupo funcional aldeído na nomenclatura. Então, sempre que você vê um nome que termina em al, tem aldeído na fórmula na estrutura do composto, ok? Etanal. Cetonas, né? Que as mulheres adoram para passar aí para tirar esmalte, tudo é a famosa acetona, que a gente compra solução de cetona, na verdade, nas farmácias, né? A cetona, ela vai ter a carbonila, que é o C-O-H. A gente não vai ter aquele hidrogênio que nem lá no aldeído, porque a carbonila estará no meio da cadeia, ela estará ligada no meio da cadeia entre átomos de carbono. Ela não estará na extremidade que nem o aldeído. Então, aquele hidrogênio que tem lá do C-OH do aldeído, ele vai ser substituído por um átomo de carbono, ok? Então, notem aqui que eu coloquei a propanona, ó. São 3 átomos de carbono. E olha o carbono central. É o átomo de carbono que tem o dupla O, ou seja, é a carbonila. Então, as cetonas, o grupo funcional C-O carbonila, ele sempre estará no meio da cadeia carbônica. Você pode ter 10 átomos de carbono para a esquerda e 15 para a direita. Se essas carbonila estiver localizada entre átomos de carbono, isso é característica do grupo funcional cetona, tá? E como a gente atribui a prioridade aí, o grupo com a carbonila vai ser secundário, o carbono com a carbonila vai ser secundário, né? Porque você dá prioridade para o carbono número 1, que estiver mais próximo do carbono com o grupo funcional, ok? Então, aqui de novo, identifica a cadeia principal, conta quantos carbonos tem. 3 carbonos, todos ligados através de ligação simples, ok? Lembrando que a carbonila, para estar aqui entre átomos de carbono no meio da cadeia, todos os átomos de carbono presos a essa carbonila têm de ser saturados, ok? Somente ligações simples, tá bom? Então, prop, que são 3 carbonos, e an, que é saturado, só simples ligação. Então, propan-ona, propanona. Por que ona no final? Porque é o que identifica o grupo cetona, né? Cetona-ona, né? Fácil de guardar. Tudo bem? Ácidos carboxílicos, famoso ácido carboxílico, né? Ácido acético, tem gente que come todo dia na saladinha, o vinagre. Vinagre é uma solução de ácido acético, né? Que é um ácido carboxílico diluído aí que a gente compra, ok? Então, o ácido carboxílico, ele vai ter o grupo carboxila, tá bom?
Eu escrevi carboxila, mas também tá errado, perdão. Nossa, a tia tá cega, hein? Carboxila, tá? Tira esse N daqui. O que que é o grupo carboxila? Ele é parecido com a carbonila. Ele é C dupla O e OH ligado ali na outra ligação simples, tudo bem? É a pontinha da cadeia da molécula do ácido propanoico que eu coloquei aqui embaixo. C dupla O, OH. Isso é o grupo carboxila, que também sempre estará na extremidade da cadeia, igual aos aldeídos, tudo bem? Então, ácidos carboxílicos, o grupo funcional carboxila, que é o C dupla O, OH, sempre ficam na extremidade da cadeia carbônica. Então, o átomo de carbono aqui da carboxila, ele vai entrar na cadeia principal, obrigatoriamente, vai ser o carbono número 1, tá? Porque ele contém o grupo funcional. Então, identifica a cadeia carbônica, conta ali, aqui tem 3 átomos. Obrigatoriamente, assim como no cetona e no aldeído, os carbonos ligados ao grupo funcional têm de ser saturados. Nos outros carbonos da molécula pode ter dupla ligação e tal, não tem problema, mas no carbono adjacente aqui, a carbonila tem de ser ligação saturada, ok? Porque senão ultrapassa o postulado de Kekulé aí, dá mais do que 4 ligações, ok? Então, vamos lá. Prop, porque são 3 carbonos, AN das ligações simples. E aí, sempre que for ácido carboxílico, você começa com uma partícula ácido. Aí você coloca o número de carbonos da cadeia principal, mais o AN, né, de ligações simples, ou EN ou IN, dependendo da cadeia. E oico, porque é o que identifica no nome por extenso a função orgânica ácido carboxílico. Então, ácido propanoico. Tudo bem? Tá acabando. Firme aí, gente. Éster. Os ésteres, eles são derivados do ácido carboxílico, ok? Lembra carboxila? C dupla O, OH. Aquele OH vai ser substituído por um radical orgânico. Pode ser uma cadeia carbônica simples, mas ele vai ser substituído. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei H3C, C dupla O, O. Tá vendo que aquele hidrogênio do OH entrou o quê? Um metil, um radical metil, tá? Então, é o hidrogênio do OH, da hidroxila ali, que vai ser substituído. Então, para colocar o nome de éster, você tem 2 partes aí, tá bom? Você vai contar ali o átomo de carbono da carbonila, quantos átomos de carbono estão presos na cadeia carbônica principal aí a essa carbonila. Tem 2 aqui, não tem? 1, 2. Então, et, lembra que o carbono tem que ser saturado, então an, aí coloca o ato, tá? Então, fica etanoato. Coloca o prefixo D aqui, tá? Para separar do óbvio. Etanoato D e o nome do radical que tá ligado, que substituiu o hidrogênio do OH ali da carbonila e que vai terminar com o sufixo ila. Então, aqui não lembra metil, né? Então, metila. Se fosse CH2, CH3, etila. CH2, CH2, CH3, propila e assim por diante, beleza, gente? É assim que dá o nome para o éster. De novo, qualquer dúvida, chama a tia aí, que eu respondo. Deixa nos comentários. Éter, que difere do nome do éster apenas por um S, né? Não vai confundir os dois, hein? O éter, ele tem um átomo de oxigênio no meio da cadeia carbônica. Ele não está nas laterais, no lugar onde ficaria o hidrogênio. Ele está no centro, ligado entre 2 átomos de carbono através de ligações simples, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, H3CO, CH3. Tá vendo que o oxigênio está entre 2 átomos de carbono na cadeia. Como que eu vou fazer para dar nome para isso? Primeiro, você vai contar o que está à esquerda aqui do átomo de oxigênio, um átomo de carbono, met. Aí coloca oxi por causa do grupo éter ligado a ele. Então, metoxi. E aí você vai dar o nome da cadeia carbônica que está ligada do lado direito do oxigênio. De novo, eu tenho outro metano, né? Um carbono só, met.
An, porque é ligação simples, e O, porque fica metano. Sempre vai terminar com O, o éter, tá bom? O óxido é o que identifica o O no meio da cadeia carbônica e termina em O, né, o nome final aqui, tudo bem? Gente, tá acabando, só falta esse mais um. Tá, vamos lá. As aminas, que o pessoal confunde muito com as amidas. Amina, lembra da garotinha amina, né? A amina é um derivado da amônia, que é o NH2. Esses dois hidrogênios da amônia, NH2, podem ser substituídos por um ou mais radicais. A gente pode ter o quê? Átomos de carbono ligado no lugar desse nitrogênio, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, CH3NCH3. Lembra que o carbono faz 3 ligações, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência? Ele precisa de mais 3 para completar o octeto, né? Então, quando ele não fizer nem dupla, nem tripla com os átomos de carbono, que pode perfeitamente acontecer, no caso da amina não faz, tá bom? No caso da amina são ligações simples, por isso que você vai ter o hidrogênio aqui embaixo. Pro, podia ter um átomo de carbono substituindo esse hidrogênio que sobrou? Podia. Tá bom? Nesse caso, eu deixei com o hidrogênio para mostrar, mas ele também pode ser substituído, ok? Ou pode ter 3 hidrogênios aqui, são NH3, é uma amina do mesmo jeito, tá bom? Para dar nome, primeiro você vai contar aqui, ó, de metil. Por quê? Eu tenho um grupo metil do lado esquerdo e um grupo metil do lado direito desse nitrogênio que está entre os átomos de carbono da cadeia, ok? Você vai contar quantos carbonos tem à direita e à esquerda e dar o nome, tá? Então, dimetil, porque eu tenho 2 metis aqui. Il, sempre vai colocar il no centro do nome. Dimetil, amina, para identificar a função orgânica. Tudo bem? Dúvidas, de novo, chama no comentário. Amida! Não é amida lá, né? Os negocinhos que tem na garganta. É amida, né? Ela é derivada do ácido carboxílico. Olha que ela é diferente da amina, tá? Só que o grupo OH do ácido carboxílico, lembra da carboxila? C dupla O, OH? A gente vai substituir a hidroxila ali, o OH, por um NH2, tá? Ou NHR. O que é esse R? Pode ser um átomo de carbono, que nem lá na mina, ok? A gente substitui o hidrogênio. Ou RNR. O que são esses R's, Thaís? Podem ser cadeias carbônicas, ok? CH2, CH3, né? Metil, por exemplo, tá? Os hidrogênios são substituídos, assim como é na amina, ok? Então, eu dei aqui um exemplo, ó, CH3, C dupla O NH3. Tá vendo? A amida, diferentemente da amina, que fica no meio da cadeia, entre átomos de carbono, as amidas, elas ficam na extremidade da cadeia. Por quê? Ela é derivada do ácido carboxílico, então aquele grupo carboxila perdeu aquele OH, foi substituído por um NH3, né? NH2 no caso, né? E aí você coloca por átomo de carbono, nitrogênio ou hidrogênio, entendeu? Então, como que faz para dar o nome? Identifica a cadeia principal da carbono com os carbonos. Aqui, no caso, tem 2, et. An, porque é tudo ligação simples aqui, etan, amida. Amida para identificar a função orgânica mais fácil possível, né? Beleza? The last one. Vamos lá, gente. Nós temos os nitrocompostos, né? Possui o grupo nitro, NO2, que faltou 2 ali, ligado a uma cadeia carbônica, tá? Então, você vai ter o anel benzênico preso aqui no NO2, nesse exemplo que eu dei. Então, como que eu vou chamar? Sempre começa pela partícula nitro. No caso, coloca o nome da cadeia carbônica no qual esse nitro está ligado. No caso aqui é benzeno. E sempre vai terminar em no. Tudo bem? Se eu tiver um anel benzênico com o grupo OH ligado, onde está o NO2 ali, eu tenho a função orgânica fenol. Tudo bem? Mas o fenol ele só pode estar ligado em anel benzênico. O NO2 do nitro pode estar ligado em uma cadeia carbônica aberta, tá bom? Por isso que tem que contar quantos átomos de carbono tem para colocar na parte que está em vermelhinha ali do prefixo do nome. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado dúvidas. Eu e a Hermione preparamos essa aula com muito carinho. Qualquer coisa,
escreve pra tia. Se inscreve aqui no YouTube, segue a pessoa minha lá no Instagram, ok? Eu vou dar mais revisão de conteúdo de química e propostas de metodologia de revisão para os professores. Corre lá no post do Insta agora para ver como que eu estruturei a aula de revisão baseada em poções. Um beijo e até a próxima!